Acordei e vi-o sentado na sala, com os olhos frios como uma faca. Disse que a pessoa de quem gostava era alguém de quem não devia ter gostado, uma única frase que me atingiu como um martelo. Eu percebi, a nossa suposta irmandade poderia ter sido destruída há muito tempo. As sombras da minha infância regressaram, o acidente da mãe dele, os rumores nas costas, o olhar frio, tudo como flechas a trespassar-lhe a ele e a mim. Pensei que sempre tinha sido a sua protetora, fazendo-o rir e brincar na brincadeira, mas nunca imaginei que hoje, a minha presença o pudesse tornar ainda mais solitário. Provoquei freneticamente, tentando disfarçar o meu pânico, então vá atrás dela. Ele sorriu, a sua mão agarrando a minha barriga da perna com tanta força que o meu coração disparou. Bons irmãos? Não, como poderia definir esta relação de outra forma? O perigo no ar deixou todos os nervos do meu corpo tensos. Ok, farei o que me dizes. Foi um comentário casual, mas soou como um apelo às armas. Zombei, vocês é que deviam ter medo. Então, um grupo de canalhas veio na nossa direção, vindos do beco, com velhos rancores a perseguirem-nos como sombras. Fiquei à frente deles, com a minha Coca-Cola a triturar, e jurei a mim mesma, quem ousasse tocar-lhe sofreria as consequências. Limitou-se a olhar para mim em silêncio, com os olhos escuros, como quem diz, não se preocupe, eu trato de tudo. O meu namorado de infância, geralmente distante, disse de repente que tinha uma namorada que não conseguia conquistar. Eu provoquei-o. Vá em frente. Coma primeiro, depois haja como um cão e peça responsabilidade. O meu namorado de infância olhou para mim com os olhos escuros. Ok, farei o que me dizes. Mais tarde, com o corpo todo dorido, deitei-me na minha cama desarrumada e dei um murro no meu amor de infância ao meu lado. És um cão de verdade. Acordei ao meio-dia e encontrei o Mateus sentado na minha sala. Parecia distraído. O seu cabelo sempre bem cuidado de repente arrepiou-se num tufo. Não sou parvo. Porque com a cara dele, até uma cabeça rapada ficaria bem. Bocejei e sentei-me ao lado dele. Caí sobre ele como uma pessoa sem ossos. Uma perna enroscada na sua coxa. Mateus, o que se passa? Finalmente não te estás a retrair. Os olhos do miúdo percorreram a minha perna inquieta. Não levantou a mão para afastá-la. Não. Então, o que é que te aconteceu ultimamente? Não vieste jogar basquetebol, não estavas ali para jogar espetadas, nem respondeste às minhas mensagens a pedir para jogar e nem sequer abriste a porta quando bati. Olhei para ele. Não diga que está ocupado. Perguntei ao Sr. Silva, e ele disse-me que esteve no quarto o dia todo. Está. A sentir falta da sua tia outra vez. Pronunciei estas palavras com cuidado. Quando o Mateus era pequeno, de repente sentiu vontade de comer alguma coisa. A sua mãe saiu para comprar. Infelizmente, faleceu num acidente de carro. Muitas pessoas coscovilhavam nas suas costas, dizendo que Mateus era o responsável pela morte da mãe e que não tinha sorte. Cada palavra. Cada uma era uma facada nele. Depois disso, Mateus, sempre visto como rebelde, tornou-se quieto, maduro e reservado. Até agora, aos 20 anos. E como seu amigo de infância e melhor amigo, eu preocupava-me com a sua dor e ficava ao seu lado. Quando ele tinha saudades da mãe, eu passava o dia inteiro com ele, tentando animá-lo. Se alguém ousasse provocá-lo à sua frente, eu arregaçava as mangas e começava a trabalhar. Os meus pais apoiaram-me muito. Felizmente, Mateus negou. Ele abanou a cabeça. Não, é sobre emoções. Soltei um suspiro de alívio. Olhei imediatamente para a porta, tranquilizando-me. Ok, então vá em frente e conte-me. Os meus pais não estão por perto. Somos irmãos há tantos anos e, como seu pai adotivo, vou certamente manter o segredo deste jovem segredo. Não sei qual a palavra que o deixou um pouco insatisfeito. Os lábios de Mateus curvaram-se ligeiramente. Lucas, há algo de errado comigo. O que foi? Ele disse. Acho que me apaixonei por alguém que não devia. 2. Fiz uma pausa. O que quer dizer com alguém que não deve? Será aquele cão rafeiro lá embaixo, da Wang, por quem se sente atraído? Mateus disse, desanimado, Lucas, estás a pedir uma lição, não é? Eu disse que é uma pessoa. Se for uma pessoa, então vá atrás dele abertamente. Ele, não vai concordar. O Mateus continuou a encarar-me. Havia algo de estranho nos seus olhos que eu não conseguia compreender. Da infância à idade adulta, inúmeras raparigas perseguiram ativamente Mateus. Então não acredito. Como poderia ela não concordar? Deixa-me dar-te um plano que definitivamente te dará a rapariga que amas. Vá em frente. Dei uma má ideia de propósito para o provocar. Se não está a tentar proteger a sua barriga, vá em frente. Beije, abrace, levanta e seduza até que não tenha tempo para resistir, idealmente, até se ofereça para a cama. Resumindo, coma primeiro, depois haja como uma vagabunda e peça responsabilidade.
Claro que este método pressupõe que ela opte por não chamar a polícia depois de ficar sóbria. Se ligar, irei ver-te. Mateus não ficou zangado com a minha instigação obviamente imprudente. Em vez disso, perguntou-me. Lucas, gostas de ser perseguido assim? Eu. Pensei inconscientemente. Se uma mulher bonita e de pele clara se forçasse a atingir-me, eu definitivamente adoraria. Mas, sob o olhar de Mateus, senti-me estranhamente desconfortável. Não sei porquê. Não demonstrei nenhuma daquela emoção estranha e continuei a dizer, em tom de brincadeira, não é ofensivo, pode ser emocionante. Mateus riu-se de repente. O miúdo deu-me uma palmada suave na perna, que estava apoiada no seu joelho. No momento em que eu, com sensibilidade, tentava afastar-me, a sua mão deslizou para baixo e beliscou-me o gêmeo. Ok, farei o que disseste. 3. Foi a primeira vez que reparei que a mão dele era tão grande que quase podia envolver o meu gêmeo. Como é que este gajo é maior do que a outra vez? Oh, estava só a brincar. Não se imponha a uma rapariga. Pois, eu sei. Vai-te arranjar primeiro. O Bruno convidou-nos para o aniversário dele hoje. Pensei que não fosses, por isso recusei. Já que vais, eu também vou de certeza. Vamos tomar um banho e ir embora. Ok. O assunto do meu amor foi simplesmente ignorado. Não pensei muito nisso. Acabei de reparar que o humor do Mateus melhorou bastante depois da nossa conversa. Voltou ao normal, feliz, e eu também me senti inexplicavelmente feliz. Bons irmãos, é assim que nos ligamos. Afastei as pernas e fui tomar banho, contente. Ignorei completamente os olhos do Mateus a escurecerem gradualmente atrás de mim. Examinou as minhas costas esbeltas, a minha lombar e depois. O seu olhar era flamejante. Depois de se lavar rapidamente, eu e o Mateus saímos juntos. Hoje era o aniversário do Bruno e estávamos a celebrar com outros amigos, por isso precisávamos de nos divertir bastante. Assim, combinámos encontrar-nos na entrada do colégio. Infelizmente. Eu e o Mateus entramos num pequeno beco perto da escola quando nos deparamos com um grupo de canalhas. Eu estava a tentar que o Mateus me comprasse uma Coca-Cola gelada a um vendedor ambulante, mas a minha cara fechou-se imediatamente. Droga. Meti-me numa enrascada. Lá pelos nossos 20 e poucos anos, brigávamos com frequência no beco por coisas triviais. Embora o Mateus acabasse geralmente por me arrastar para casa com severidade para fazer os trabalhos de casa e depois ameaçar terminar a nossa amizade se eu não brigasse. De qualquer modo, tinha rancor daquele grupo de bandidos. O líder ruivo ficou um pouco surpreendido ao ver-nos. Ei, não é o Lucas. Não me dei ao trabalho de prestar atenção. Agarrei o braço do Mateus e tentei passar por eles. Mas este idiota bloqueou-nos, encarando o Mateus com um olhar malicioso. Ei, o Mateus também está aqui. Ouvi dizer que vocês os dois vão para universidades de prestígio agora. As universidades hoje em dia são simplesmente horríveis. Será que nem sequer verificam o horóscopo do candidato antes de recrutar? Não têm medo de serem obrigados a fechar. Pum. Ouviu-se um estrondo forte. Atirei a lata de Coca-Cola que acabara de comprar mesmo aos pés do ruivo. O refrigerante rebentou, espirrando para todo o lado. Fiquei em frente ao Mateus, com a expressão carrancuda e fria. A tentar responder-me de novo, seu desgraçado. 5. Porra, Lucas, queres briga, né? O ruivo assustou-se e, furioso, correu para acertar as contas. Mas, ao levantar o pé, Mateus, que até então estivera quieto, levantou as pálpebras e lançou-lhe um olhar frio. Com aquele olhar, o ruivo estremeceu inconscientemente. O miúdo ao lado, de mocassins, puxou o ruivo e sussurrou, irmão, por que é que não desistem logo? O pai do Mateus é. Quando chegou à altura de competir para ver quem tinha o pai certo, os olhos do ruivo clarearam de repente. Ele disse, sem jeito. Porra, esquece. Principalmente porque hoje estou ocupado. Vou deixar-te ir por agora. Resolvemos isso mais tarde. Mostrei o dedo do meio em resposta, um gesto amigável. O ruivo cerrou os dentes e saiu. Inclinei a cabeça para ver se o Mateus tinha ficado magoado com as palavras daquele idiota. A sua expressão não mudou muito, e até me comprou outra Coca-Cola gelada. Colocou a bebida fumegante no meu rosto corado. Lucas, não fiques zangado. Não, não me estavam a repreender. Então por que é que está zangado? Olhei para ele. Mas não me consegui forçar a encará-lo com muita força. Simplesmente levantei a mão e fiz-lhe cócegas no queixo com um olhar de pena. Não dê ouvidos a esses idiotas. Mateus, não estás errado. Tens sorte. Ajudaste-me a entrar numa universidade de topo e ajudaste-me a ganhar algumas centenas de dólares numa raspadinha de lotaria. Resumindo, é simplesmente incrível. O Mateus baixou os olhos e encarou-me, sem pestanejar. Eu incentivei-o, ouviste isso? Sim, respondeu o miúdo. Depois disso, baixou a cabeça de repente e roçou o meu nariz com o seu nariz alto e pontiagudo.
Lucas, és o melhor. As minhas pestanas tremeram, mas não o afastei. 6. Não consigo precisar exatamente quando começou esta intimidade inexplicável entre o Mateus e eu. Lembro-me da adolescência, quando Bruno e os outros viviam às suas próprias aspirações românticas, até mesmo a macabaca. Mas o Mateus e eu já tínhamos ido longe demais. Quando ele estava de coração partido e com saudades da mãe, eu aconchegava-me nos seus braços, agindo como o seu abebe, partilhando a sua cama inúmeras vezes. Tocar nas mãos, esfregar o rosto, abraçar e todo o tipo de contacto pele a pele. Era tudo normal. Na adolescência, tornámos-nos os filhos em forma de cabaça um do outro. Saímos juntos até à faculdade, e isso não parecia estar fora de lugar. Éramos bons irmãos, amigos de infância e namorados de infância. Além disso, os nossos pais eram bons amigos e já vivíamos no mesmo piso há tantos anos, por isso era perfeitamente normal sermos os dois tão próximos. Assim, acompanhava-o frequentemente, não querendo aborrecê-lo depois da morte da mãe. Mas, quando o vendedor ambulante me olhou com desconfiança, rapidamente dei alguns passos para trás. Ei, é tão quente estar tão perto. Vamos. O Bruno vai ralhar comigo se chegarmos atrasados. É, respondeu o Mateus, com os olhos fixos nas pontas das minhas orelhas, que estavam ligeiramente avermelhadas. O seu pomodadão moveu-se levemente. 7. Depois de nos termos reunido com sucesso com o Bruno e os outros, já era tarde. Fomos todos diretos para a churrascaria. Quando os rapazes se juntam, além de se gabarem e provocarem uns aos outros, inevitavelmente bebem. Mas Mateus nunca bebe. Também não me deixa beber. Afinal, aquela vez em que quase me despi e corri nua pela rua fora depois de apenas um copo foi bastante assustadora. Mas agora estava um pouco irritado, por isso pedi ao Bruno para me servir uma bebida. Bruno ficou surpreendido. Então, meu Lucas, o que se passou hoje? Nada, só uns copos. Sentes-te mal? Não te preocupes. Depois do jantar, levo-vos à minha casa e podemos desfrutar de algo saboroso juntos. Eu repreendi-o. Não vais ver um filme outra vez, pois não? Bruno riu-se baixinho. Pois, encontrei uma versão europeia ou americana. É absolutamente incrível. Como poderia não desfrutar de algo tão bom com os meus bons amigos? Os outros tipos exclamaram, que gentileza da sua parte. O Bruno perguntou-me, Lucas, vens? Não me dei ao trabalho de prestar atenção ao meu amigo imundo e levantei o copo para dar um gole. No segundo seguinte, alguém pressionou o copo delicadamente. As mãos eram largas e grandes, com ossos distintos nos dedos e veias bonitas e fortes a saltar no dorso. Lucas, vais passar mal durante dias se beberes. Que tal uma bebida? Baixei os olhos, sem olhar para o Mateus. Nenhuma resposta, nenhuma resposta. Encarei a superfície amarelada da minha bebida por alguns segundos antes de sorrir de volta para o Bruno. Vá em frente. Ainda não vi isso consigo. Bruno deu uma dentada no seu kebab de cordeiro, o seu sorriso tornando-se ainda mais lascivo. O Mateus, parado ao meu lado, parou e retirou a mão da borda da minha bebida. Foi como se ele se estivesse a distanciar. Apertei os lábios e virei a cabeça. Mateus, queres vir comigo? Os lábios do miúdo curvaram-se ligeiramente. Eu entendi. Isso era um sinal do seu mau humor. Como esperado, a sua voz era fria e grave. Não, e também não tem autorização para ir. Não. Pousei a minha bebida, inclinei-me para perto dele e implorei em voz baixa. Mateus, quero muito ver isto contigo. É tão interessante. Por favor, vamos lá. Ainda não vi. Para ser sincero. Não queria ver nenhum filme pornô. Não sei quando começou, mas sempre que eu e o Mateus ficamos, ainda que um pouco, íntimos, sinto uma estranha timidez. Por exemplo, daquela vez no beco. Quando ele me picou o nariz, o meu coração disparou e senti uma onda de calor por todo o lado. O meu rosto, as minhas orelhas. Mas quando pensei nele a dizer de repente que estava a fim de alguém hoje, senti um arrepio e pânico, pensando que era apenas a minha possessividade. A mistura destas duas emoções quentes e frias deixa-me inexplicavelmente irritada. É estranho. Assim, preciso de encontrar algo excitante para me distrair. Mateus ficou em silêncio por um momento, depois finalmente cedeu. Ok, eu vou contigo. 8. Depois de terminarmos os espetinhos, fomos para a casa do Bruno. Bruno fechou as cortinas, apagou as luzes e ligou o ar-condicionado, deixando a sala subitamente fria e escura. O Mateus e eu sentámo-nos do lado de fora. O sofá debaixo de mim era um pouco duro, por isso, naturalmente, encostei-me a ele. O cheiro do homem era fresco e agradável. Em julho e agosto, não cheirava a suor. Ao observar o Bruno e os outros a começarem a beber novamente, virei-me com uma cara amarga. Mateus, temos de beber neste ambiente. Se não me deixarem beber, estamos feitos. Só meio copo. Mateus concordou relutantemente. Assim, peguei imediatamente na cerveja pela metade do Bruno e bebi um gole.
Oh, refrescante. Tão boa. Experimente. Não é muito forte e bastante doce. Mateus baixou a cabeça. Pensei que ele ia beber, por isso, atenciosamente, levantei um pouco o copo. Mas ele afastou-se do copo, o seu belo rosto tridimensional alargando-se subitamente diante de mim. No momento em que congelei, o seu nariz moveu-se ligeiramente, cheirando os meus lábios. É mesmo giro. Ok, vamos ver o filme. Está a começar. Endireitou-se e começou a assistir. Segurei o copo de vinho por alguns segundos antes de me virar. As pontas das minhas orelhas e do meu rosto estavam visivelmente quentes. Merda. Bruno disse que o seu ar-condicionado era um modelo importado de 20.000 yuan, mas devia estar a brincar. Não gelava nada. Mas a coleção de filmes de Bruno era realmente excelente. Quando os protagonistas masculino e feminino se beijaram, todos gritaram de excitação. Não sei que técnica de filmagem foi esta, mas o som foi bastante cativante quando foi divulgado publicamente. Mas permaneci um tanto impassível. A minha atenção foi gradualmente atraída para a respiração de Mateus contra a minha bochecha. Ambíguo e úmido. Ainda agora, quando estava a sentir o cheiro do álcool, o seu hálito penetrou um pouco na minha boca. Lucas, o que se passa? Perguntou Mateus de repente em voz baixa. Abanei a cabeça, afastei-me um pouco e disse secamente, não é nada, apenas um pouco quente. O ar-condicionado do Bruno deve ser falso, não arrefece bem. Mateus sorriu, uma gargalhada abafada e gentil. Levantou a mão e colocou-a na minha bochecha. A ponta dos seus dedos estava fria. Mas senti-me ainda mais quente. O ar à minha volta tornou-se subitamente sufocante, e uma fina camada de suor brotou nas minhas costas. No final, mesmo depois de toda a curta-metragem ter terminado, ainda não me conseguia lembrar do que se tratava a tão querida curta-metragem do Bruno. Em vez disso, a minha mente estava preocupada com a marca de pasta de dentes que o Mateus usava. O cheiro era tão bom. Espere. Será correto um homem como eu ser tão obcecado pelo sabor da boca do meu irmão? 10. Sem participar no evento que o Bruno e os outros queriam voltar a aproveitar, eu e o Mateus preparámos-nos para ir para casa. Estava ocupada a acalmar-me, sem ousar encará-lo. Ele ficou em silêncio. Mas os seus olhos, intencionalmente ou não, pousaram no meu rabo. Parada à porta, peguei na minha chave e preparei-me para abri-la. O Mateus estava atrás de mim. A porta abriu-se. Eu não entrei. Virei-me ansiosamente, querendo dizer algo, mas contive-me. Mateus, devíamos. Não sei se era porque não tínhamos conversado durante todo o caminho, mas a sua voz estava um pouco seca e rouca. Apertei os lábios e mudei de assunto. Queres ver aquele filmezito outra vez? O Bruno e os outros estavam a gritar, por isso nem prestei atenção. E os meus pais não estão em casa esta noite. Os olhos do Mateus escureceram. Ele picou-me o ombro e empurrou-me diretamente para dentro de casa. Ok. Quando me sentei na cama, já me perguntava se tinha levado um coice de burro na cabeça. Porque é que eu, de repente, convidaria o meu amor de infância para ver um filme como este? Mas ambos já somos amigos próximos, e é apenas um filme que estamos a ver juntos. É uma questão pequena. Obriguei-me a manter a calma. Até tirei 2 garrafas da cerveja do meu pai do frigorífico. Mais bebida. Bem, não te preocupes. Esta é a minha casa. Mesmo que me embebede, vou dormir no meu quarto. Não vou andar nu por aí e envergonhar-te. Praguejei com confiança. O Mateus finalmente permitiu-me entregar-me. Depois de pedirmos os recursos ao Bruno, encostámos-nos à cabeceira da cama, lado a lado, para assistir. Era o mesmo filme outra vez. Sem os gritos dos outros, a sensação tornou-se subitamente ainda mais indescritível. Não o filme. Mas a presença do Mateus, o seu cheiro, o seu hálito, tornaram-se ainda mais palpáveis. 11. Só conseguia abafar a estranha sensação de que algo estava errado bebendo profusamente. E depois, naturalmente, bebi demais. A minha cabeça estava grogue. Nem me apercebi quando finalmente caí no colo do Mateus. Mateus, para de fazer barulho. Desliga esse maldito filme. Já não está a ver. O miúdo baixou a cabeça, brincando delicadamente com o meu cabelo. A sensação era tão prazerosa que apertei os olhos. Cruzei as pernas, embriagado, numa posição estranha. Bem, não quero ver mais. É aborrecido. Mateus olhou para baixo e perguntou, Lucas, o que achas que seria divertido fazer agora? Esfreguei a cabeça na barriga dele, frustrada. Pare de fingir. Eu sei que também está entusiasmado. É. Que raio. Não eras assim antes. Estás com tanto frio agora. Então eu ajudo-te. O Mateus colocou a mão na minha barriga e apertou-a levemente. Arrotei, com a minha teimosia de sempre. Depressa, não foi isso que eu quis dizer. Não penses muito. O Mateus disse,
Então não precisa de ajuda. Olá. Olhei para ele com um olhar vago. Vendo a minha irritação, o Mateus deixou de me provocar, ajudar-te a ti, só a ti. Depois levantou uma manga curta. 12. Mas, naquela noite, as coisas ficaram um pouco fora de controlo. Talvez fosse o álcool, ou talvez a excitação do filme porno, mas estava um pouco atordoada. Quando o Mateus se levantou para ir à casa de banho lavar as mãos, de repente agarrei-lhe a bainha da camisa. Com os olhos embriagados, fiz uma pergunta estranha. Mateus, será que a nossa relação ainda será assim tão boa? O quê? Não ouviu os meus resmungos e baixou-se novamente. Quer dizer, se estivesse numa relação e encontrasse a pessoa que ama, ainda me trataria assim. A expressão de Mateus tornou-se estranha. Como felicidade, como excitação. Mas não demonstrou muito. Apenas um olhar assustador. Lucas, o que quer dizer com isso? Isso é apenas possessividade fraterna. Olhei para ele, agitada. Abandonaria os seus amigos pela sua namorada. Ou, para evitar ser mal interpretado pela sua namorada, deixaria de me ajudar. Se te atreves, terminamos a nossa amizade agora mesmo. Mateus limpou os cantos avermelhados dos meus olhos com o pulgar, a voz suave e persuasiva. Beija-me e eu conto-te. Beijar-te. Isso é algo que só a tua namorada sabe fazer, certo? Mas abraçámo-nos, dormimos juntos e tivemos tanta intimidade há pouco. Um beijo não é nada. Também não beijaste tios e tias na cara. Tentei manter-me sóbria, recuperar a compostura. Mas o Mateus começou a puxar-me o cabelo outra vez, e eu senti-me tão confortável que me perdi. De facto. Costumo beijar os meus pais na cara quando estou entusiasmada. O Mateus é meu bom amigo há tantos anos e já é considerado um membro da minha família. Assim, beijá-lo parece normal, certo? Depois inclinei-me para a frente, inclinei-me e beijei no rosto. De alguma forma, Mateus inclinou a cabeça. E depois a minha boca roçou no canto da dele. O cheiro era bom. Tonta, esfreguei. O que foi? No segundo seguinte. Antes que pudesse reagir, o meu lábio foi mordido com força e uma mão grande empurrou-me para a cama macia. Depois disso, pareceu que estava a lutar por um momento. Então, tudo o que consegui fazer foi praguejar. 13. Quando acordei no dia seguinte, encarei o teto do meu quarto, sem expressão. Fiquei tão atônita. Por que é que havia um espelho refletor tão grande no candelabro que a minha mãe instalou para mim? Iluminava a minha cama desarrumada e o meu eu desesperado com tanta clareza. Queria arrancar os olhos e fugir do planeta num táxi. Enquanto eu considerava secretamente essa possibilidade, a porta do meu quarto abriu-se. Era o Mateus. Vestia apenas calças. E era apenas umas calças de fato de treino cinzentas. Não precisei de olhar mais para saber que estava em transe. Era incrivelmente imoral e repugnante. Vendo-me ali, sem expressão, o Mateus aproximou-se com um copo de água. Acordado. Zombei, com a voz rouca e embargada, perguntando sarcasticamente, porquê? Não devia estar acordado. Claro que devia estar acordado. Queres um pouco de água primeiro? Começou a ajudar-me a levantar. Dei-lhe uma palmada na mão e tentei sentar-me com uma força de vontade incrível. A pressão no meu rabo quase me fez cair. Mas as minhas pernas não me conseguiram segurar e caí de volta. Ficámos para a frente e para trás várias vezes antes de o Mateus finalmente colocar uma almofada debaixo da minha bunda e eu finalmente me sentar confortavelmente. A minha dignidade masculina estava completamente destruída. O meu rosto ficou verde, depois preto esverdeado. Depois de ranger os dentes e de me transformar em meio copo de água, queria que o Mateus, que estava ao meu lado, saísse de casa. Saia. Apanhe um táxi e saia. Ele não se foi embora. Em vez disso, agachou-se à minha frente como um cão gigante. Lucas, ficaste bêbado e dormiste comigo ontem à noite. Tens de te responsabilizar por mim. Isto é mesmo uma asterisco 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 asterisco. Quem é que dormiu com quem? Dormiste comigo. Cerrei os dentes. Que disparate. Mas ensinou-me esse método. Não pode fazer batota. Você, espera. Tremia de raiva quando de repente me apercebi de algo e as minhas pálpebras tremeram. Mateus, esta pessoa de quem estás a falar a apaixonar-se pela pessoa errada, sou eu. Foste tu. Lucas, eu gosto de ti. Gosto de ti, alguém do mesmo sexo que eu. Sedução, sedução, aproveitar-se de tudo e depois fingir ser responsável. Eram todos os meus truques sujos. Agora, o meu irmão jurado está a usar-me para se meter com ele. Ele confessou. Há uns dias, finalmente confirmei que estou apaixonado por ti, por isso estava muito nervoso. Não sabia como te encarar e não me atrevia a falar contigo. Tive medo que te zangues, medo de me ignorares. Eu só conseguia planear secretamente ir atrás de ti.
Assim, enquanto eu me preocupava se ele estava triste por sentir saudades da mãe, ele pensava em como me enganar e foder. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Tentei conter-me. Não consegui evitar. Cerrei o punho e dei-lhe um murro na cara, irritada e furiosa. És uma vadia. 14. Expulsei o Mateus de casa e declarei que tínhamos terminado. Era ele ou eu ou ele. Depois disso, recusei todos os meus jogos de basquetebol e churrasco, passando o dia todo deitada em casa. Só eu conhecia a dor de não poder ir à casa de banho. Os meus pais voltaram de uma viagem de negócios e viram como eu estava com uma cara feia. Perguntaram, por que é que de repente está com prisão de ventre? Fiz uma careta. É do calor e estou a ficar irritada. Enfim, a culpa é toda do Mateus. Acabei com ele. Ah. O que fizeste para o irritar outra vez? Eu enfureci-me. Não pode ser ele a fazer algo de errado para me irritar. Tipo, ele. Não sabia o que dizer e murchei de novo. Esqueça, está tudo bem. Não pergunte. A minha mãe não insistiu. Ela apenas me olhou pensativa, trocando um olhar com o meu pai, que via TV por perto. Com medo que percebessem que algo estava errado, voltei para o meu quarto. Mas precisava de desabafar a frustração que estava a sentir. Então, peguei no meu telemóvel. Ignorei a mensagem do Mateus e abri o chat com o meu amigo mais próximo, o Bruno. Ei, eu tenho um amigo. O rapaz confessou-lhe os seus sentimentos, e depois ficaram bêbados e transaram. O que devo fazer? Bruno, o quê? O Bruno ligou-me diretamente. Fiquei profundamente comovido. É isso que é um bom irmão. Ele está tão ansioso para me ajudar a resolver o meu problema. Atendi o telefone com alívio. A pessoa do outro lado da linha ladrou. Lucas. Qual é o idiota que te beijou e fez sexo contigo? Eu disse que és tão branca e delicada, que devias usar colãs quando sais para evitar atrair gays. Por que é que não me ouves? Neguei com uma cara séria, eu disse que éramos amigos. Percebes a palavra amigo? Bruno riu-se baixinho. Os amigos não costumam referir-se a si próprios. Rinchei os dentes, eu, juro pela personalidade e pelas capacidades do Mateus, definitivamente não sou eu. Ah, então definitivamente não foste tu. Afinal, os acessórios do Mateus são reconhecidos como os melhores pelos empregados de casa de banho masculinos. Não. 15. Então, o que deve o meu amigo fazer? Não interessa. Não é grande coisa. Fiquei angustiado. É fácil para ti dizer. Se o meu amigo recusar, eles definitivamente não poderão ser mais irmãos. Se aceitarem, não seriam gays. Dois homens a lutar todos os dias para o resto da vida. Bruno riu como um pato. Quack, quack, quack. Ah, não penso muito nisso. Tudo depende se o seu amigo gosta dele. Se não gostar, diga-lhe que é heterossexual e rejeite-o logo à primeira. Nunca mais se envolva com ele. É melhor para os dois. Se ele gosta de si, aceite-o abertamente. Gay é gay. Não é nada invulgar hoje em dia. Suspirei irritada. Não podemos ser só amigos. Consegues aceitar o melhor amigo que está sempre a olhar para o teu rabo? Fiquei em silêncio. Eu não consigo mesmo. Fico desconfortável só de pensar nisso. Desculpe. Bruno continuou, o verdadeiro amor não pode ser tratado como amizade. Mas o mais importante agora é, o seu amigo gosta dessa pessoa. Esfreguei a cara durante muito tempo antes de murmurar, não sei. Ele também não sabe se gosta dele. Ele só. Não quer perder aquele irmão. A sério, não quer mesmo. 16. No momento em que evitava o Mateus sem grande convicção, chegou o aniversário da morte da sua mãe. Nos anos anteriores, tomava sempre a iniciativa de o acompanhar à visita ao túmulo nesse dia. Depois, ficava ao lado dele, fazendo-o rir, ajudando-o a lidar com os seus horríveis familiares e fazendo-o sentir-se melhor. Mas, com o nosso relacionamento atual, não sabia como me dar bem com ele. Só conseguia enviar uma mensagem a dizer que tinha algo para fazer e que não iria. Mas logo, bateram à porta. Abri e vi o Mateus. Ele olhou para mim. Lucas, disseste que estarias sempre comigo. Eu tinha razão, mas não muito zangada. Como se atreve a dizer isso? Dói-me as costas o dia todo. Pode ser uma hérnia discal, por isso preciso de ir ao hospital. Ok, já percebi. Mateus não insistiu e virou-se para ir embora. Mas notei um ligeiro sinal de preocupação nos seus olhos e o meu coração amoleceu. Eu não conseguia reunir coragem. Rinchei os dentes. Mateus, espera. Vou buscar o meu casaco e vou contigo. O miúdo parou. Ele virou-se. Com medo que eu explodisse, ou ficasse zangado, ou talvez estivesse apenas à espera que a presa mordesse o isco. Não se aproximou precipitadamente.
Apenas ficou alguns passos à frente, a observar-me. Pergunto-me quem me beliscou a cintura, deixando uma marca vermelha que não desaparecia há dias. Por que é que este lobo cabeçudo está a fingir ser um cão? Ok. Apontei para ele, irritada e incomodada. Mateus, tens tanta certeza de que vou ser brando contigo? Porque és tão simpático, respondeu Mateus. Os seus olhos estavam cheios de carinho. A raiva e a confusão sem nome que eu guardava há dias desapareceram de repente. Droga. O Mateus, aquele cão, ficou tão escorregadio depois de fazer sexo. 17. Chegámos ao cemitério de carro. O tio Silva e o motorista conversavam ocasionalmente à frente. Eu e o Mateus sentávamos-nos lado a lado no banco de trás, em silêncio. Mas logo, com uma expressão carrancuda, peguei no telemóvel e digitei furiosamente. Não consegues simplesmente parar de olhar para mim. O que foi? O que foi? Queres mesmo que todos saibam que ambos dormimos juntos? Por que não? Olhei para ele em choque. Mateus retribuiu o olhar calmamente. Se estiver infeliz, pode contar aos outros que dormiu comigo. Eu não me importo. Quem se importa se ele não se importa? Ele é tão sem vergonha. Praguejei por dentro, mas um leve sorriso curvou-me os lábios. Senti um aumento prazeroso da intensidade da digitação. Sai daqui. Tem medo que o senhor Silva lhe parta as pernas. Se ele te partir as pernas, vais deixar-me persegui-la. Você é mesmo louca. Sabe o que significa? Você sabe. Por isso, posso persegui-la, mas se não se sentir confortável, eu paro e podemos voltar a ser apenas amigas. Sai daqui. Lucas, eu gosto de ti. O condutor pisou ligeiramente o travão e eu inclinei-me ligeiramente para a frente devido à inércia. Assim, caí de novo no banco do carro. A minha mente estava incrivelmente clara naquele momento. Se os meus pais e o teu pai se juntarem para te bater, é melhor ficares longe. Eu não serei um coração mole e ajudar-te-ei. Nos meus 20 anos, mais ou menos, a presença do Mateus foi tão significativa como a dos meus pais. Eu não queria acabar com ele, não queria perdê-lo. É só um relacionamento, não é? Vamos tentar. Afinal, se ele disser que está desconfortável, podemos parar e voltar a ser amigos. Não tenho de ser tão constrangedor com ele. No momento seguinte, a minha mão esquerda, descansando casualmente no banco do carro, foi agarrada por alguém. Sob a proteção do casaco, flertou com os meus dedos, um a um, acariciando-os cuidadosamente. Não havia nada de fraterno nisso. Apenas ambiguidade e flerte. Deixei fazer o que quisesse, fingindo compostura enquanto virava a cabeça para olhar pela janela, mas o meu coração batia, na verdade, forte. A sensação estranha tornou-se mais forte e pronunciada. Talvez fosse amor. 18. Como o pai do Mateus e muitos familiares também estavam a visitar o túmulo, evitámos educadamente muita interação. Acompanhei-o, limpando a lápide e tirando o mato como habitualmente. Ficámos sentados em silêncio por mais algum tempo. De regresso ao carro, o Mateus enterrou o rosto no meu pescoço, em silêncio. Assim que o condutor entrou, olhou pelo retrovisor sem pensar muito. Havia um toque de pena nos seus olhos. Inclinei-me para a frente, tapando-lhe a visão com o meu corpo. Mateus não era digno de pena. Ele já era uma pessoa maravilhosa. Tinha um pai maravilhoso, muitos bons amigos, e os meus pais tratavam-no como se fosse filho deles. Agora tinha-me a mim. Eu estaria lá para ele. Sempre. Depois de regressar a casa sentindo-se completamente deprimido, o Mateus ficou deprimido durante alguns dias. Como de costume, subi para brincar com ele e animá-lo. Os meus pais não disseram muito, apenas me disseram para ser boazinha e obedecer ao Mateus. Torci os lábios e ironizei. Ah! Eu estava a ser obediente o suficiente. À superfície, estava a brincar com ele para relaxar, mas, na realidade, beijava-o e abraçava-o pelas costas. Se o Sr. Silva não estivesse em casa naqueles dias, penso que o Mateus teria sido ainda mais descontrolado. Não é que não tenha resistido. Mas assim que as suas pestanas se fecharam e o aroma do chá se espalhou pelo ar, não consegui ser cruel e, obedientemente, abri a boca para o deixar beijar-me. Doía-me a língua cada vez que bebia água. Droga! Esta relação não tem limites. Mas era tão agradável. 19. Quando subi as escadas, encontrei o Sr. Silva mesmo na altura em que ele estava a sair. Estava aliviado e agradecido. Se não estivesses com Mateus, não sei bem o que teria feito. Sorri. Não se preocupe, vou certamente convencê-lo. O Sr. Silva deu-me uma palmadinha no ombro. De repente, reparou nas marcas vermelhas no meu pescoço. Lucas, o teu pescoço. Ah! Expliquei sem jeito, picadas de mosquitos. Voltei das férias de verão e roeram-me a sério. A sério? Marcas de picadas de mosquitos.
Fiquei em silêncio, inventando desculpas freneticamente, enquanto o Sr. Silva esperava que eu discutisse. Encaramo-nos. Finalmente, quebrou o gelo e começou a sair. Suspirei de alívio e fiz menção de o ver lá embaixo, mas o ancião acenou com a mão. Ele parecia estranho. Não, não tenho pressa para trabalhar agora. Acho que devo ir primeiro à tua casa. Os teus pais estão em casa. Sim, ainda não saíram. Ok, podemos falar os três sobre alguma coisa. Tu e o Mateus podem brincar primeiro. O senhor Silva suspirou, voltou a olhar para mim e desceu as escadas. Cocei a cabeça, confusa. Não está tudo dito. Senão, o senhor Silva teria ficado furioso. 20. Contei ao Mateus este pequeno incidente, e os seus olhos piscaram subtilmente. Não penso muito nisso. O meu pai não compreende a homossexualidade. Mas sinto que algo está errado. Está tudo bem. Mesmo que leve uma sova, basta esconder-se atrás de mim. Com isto, puxou-me a gola e beijou-me. Não tive tempo para pensar em mais nada. Enquanto ele brincava delicadamente com o meu cabelo, apertei os olhos e suspirei de admiração. Estar num relacionamento é tão incrível. Estou a arrepender-me de não ter ficado com o Mateus logo após a faculdade. Tantos anos de romance gay que perdi. Deitei-me preguiçosamente no seu colo e perguntei. Mateus, por que é que gostas de mim? Esqueci-me. Talvez já tenha passado muito tempo. Quando percebes que gostas de alguém, já é irreversível. Vi uma rapariga atirar-se a ti no outro dia e senti-me tão mal ali. Eu não queria mesmo que ficasses com outra rapariga. Aquele dia foi o anterior a ele se fechar de repente. Saímos para jogar basquetebol. Uma rapariga, instigada pelas amigas, pediu o meu contacto. Por educação, dei-lhe. Virei-me e vi que o rosto do Mateus estava carrancudo. Perguntei o que tinha acontecido, mas ele não disse nada. Simplesmente foi embora com uma cara fria antes do jogo terminar. E depois fechou-se por quase uma semana. O Bruno e os outros acharam que eu o tinha irritado, e eu também achei. Não percebi que ele estava apenas com ciúmes. Ah, estás com muito ciúme. Ainda estás com ciúmes. Posso tentar convencer-te. Ah, querida, não fiques zangada. Talvez me tenha rido demais para a minha cara. O Mateus levantou a cabeça um pouco envergonhado e tapou-me os olhos, impedindo-me de olhá-lo. Lucas, para de falar. Baixou a cabeça e cobriu-me a boca novamente. Cego pela minha cegueira, só conseguia agarrar-me inconscientemente ao seu abraço. Não me apercebi que o embaraço no rosto de Mateus tinha desaparecido há muito tempo, substituído por uma intensa possessividade. Extremamente paranoico. 21. Depois de o Mateus ter ultrapassado completamente a decepção amorosa, começámos a sair o dia todo e a divertir-nos. Regressávamos a casa à noite. Mas para os casais no meio da paixão, mesmo que vivam no andar de cima e no andar de baixo, a separação é incrivelmente difícil. Assim, o canto da escada tornou-se o nosso lugar para passar tempo juntos quando nos despedíamos. O Mateus tinha descoberto esse lugar perfeito. Achei que estávamos a esconder bem. Estávamos apenas à espera do regresso à escola depois das férias de verão para começarmos verdadeiramente a nossa relação. No final das férias, as nossas duas famílias foram jantar fora. Durante a refeição, brinquei propositadamente à camaradagem com o Mateus, sem qualquer ambiguidade. Não é que não tivesse ponderado confessar aos meus pais. Foi principalmente porque tinha medo de fazer uma cena, por isso decidi manter isso em segredo o máximo de tempo possível. Mateus não disse muito sobre os meus pensamentos na altura, apenas me acariciou o cabelo com um meio sorriso. Depois, à mesa de jantar, os três anciãos recordavam frequentemente as nossas memórias de infância. O clima era bastante harmonioso. Mas o meu pai, que sempre amou Mateus, de repente ficou um pouco frio com ele. Olhou como se fosse um porco que lhe tivesse comido o repolho. Perguntei baixinho, ofendeu o meu pai? Não. Então por que é que ele parece um pouco irritado consigo? Provavelmente vai descobrir em breve. Eu estava confuso. Alguns dias depois, a minha casa foi visitada inesperadamente por um ladrão. O meu pai chamou a polícia imediatamente. O polícia disse que o ladrão poderia ter vindo patrulhar a área com antecedência. Felizmente, há uma câmara de vigilância à porta da minha casa, pelo que a polícia decidiu ver as imagens dos últimos dias. As minhas pálpebras fecharam-se de repente e um pensamento ocorreu-me. Cobri imediatamente a câmara para evitar que vissem, mas a minha mãe disse-me para não causar problemas. Assim, perante muitos pais e a polícia, o vídeo do Mateus e eu a beijarmos no corredor foi exibido publicamente. Droga. Houve até uma cena em que fui beijado até as pernas ficarem moles. Senti-me sem esperança e esperei pelo castigo. Mateus ergueu as sobrancelhas. A polícia ficou perplexa. Só os três idosos se mantiveram calmos, como se soubessem o tempo todo. Com licença, as crianças deixam-se levar pelo amor.
Depois, perguntei cautelosamente à minha mãe: Mãe, não estás zangada? Por que é que estão os dois zangados? Sabíamos que estariam os dois nesta situação. É só um pouco embaraçoso. Então podes esforçar-te mais da próxima vez e deixar o Mateus ser o único a ser beijado até as pernas fraquejarem. E já que perdemos o orgulho, devemos pelo menos manter a dignidade, certo? Fiquei atordoada. Então, dei-me conta, e fui tomada de alegria. Dei um beijo caloroso na cara dos meus pais. Espera, vou agora mesmo ao encontro com Mateus. Vocês os dois, aguardem a boa notícia da minha vitória. Nessa noite, o Mateus ligou ao meu marido e perguntou: Querida, vamos para casa esta noite? Dei-lhe um pontapé, com os olhos arregalados. Não. Tenho medo que os meus pais digam que sou vergonhoso. Fim do artigo.